Olá, alunos e alunas da turma TCA2. Gostaria de desejar as boas-vindas a todos vocês. Nós iniciaremos a disciplina Morfologia e Fisiologia do Cafeeiro, uma disciplina do segundo período do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura, onde nós estudaremos as formas e o funcionamento do cafeeiro, bem como as práticas culturais que envolvem esses conhecimentos. Sejam todos bem-vindos. Em primeiro lugar, nós vamos entender os conceitos. Então, o que é a morfologia? A morfologia, em especial do cafeeiro, ela é uma das bases principais da botânica, ou seja, o estudo do vegetal em si, e tem como objetivo estudar as formas e as estruturas das plantas. O cafeeiro, ele é classificado como uma planta angiosperma, eudicotiledônea, e nós estudaremos então a raiz, com todas as suas características, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Essa é a função da morfologia. No entanto, nós vamos entender qual a função de cada órgão na planta e quais as características de cada um dos órgãos. Nós precisamos entender? Claro que sim. Por quê? Porque é justamente através deste conhecimento que nós conseguimos entender muitos traços culturais que são aplicados à cultura do cafeeiro. Nós vamos lembrar lá da introdução à cafeicultura e lembrarmos da origem do cafeiro. O coffee arábica, ele é originário da região de Cafa, na Etiópia, uma região muito parecida com o sul de Minas, aonde nós temos duas estações bem definidas, uma quente e úmida e a outra fria e seca, uma altitude elevada, por volta de 1.100 metros, como as nossas regiões aqui no sul de Minas Gerais. Por essa semelhança, desde quando o café chegou na nossa região, a região se tornou a maior produtora de café do mundo, inclusive com cafés de excelente qualidade. Por quê? Porque se assemelha à origem da planta. Mas isso tem a ver? Claro que sim. As características relativas às condições climáticas, como temperatura, disponibilidade hídrica, umidade relativa do ar, temperatura, altitude, elas influenciam diretamente a fisiologia da planta, principalmente no desenvolvimento vegetativo e na reprodução desta planta. Então, nós vamos estudar vários aspectos que ligam as características climáticas com a fisiologia e, consequentemente, morfologia da planta. Da região de Cafa, na Etiópia, logo o café se expandiu para diversas regiões do mundo, se tornando uma bebida extremamente importante, consumida principalmente pela classe burguesa. Portugal, no início do século XVIII, já enfrentava um problema com a extração de ouro, principalmente em Minas Gerais. As jazidas já haviam esgotado suas riquezas e Portugal precisava de uma outra rentabilidade do Brasil. Tanto é que, quando o café começou a ser implantado no Brasil, ele foi chamado, no Brasil colônia, de ouro verde. Por quê? Porque era uma cultura que representava um poderio,
né, gerava muita riqueza, como gera até hoje. Então, em 1727, Francisco de Melo Palheta, ele foi à Guiana Francesa e trouxe da Guiana Francesa sementes de cafeiro. Alguns livros de história relatam que Francisco de Melo Palheta trouxe mudas de cafeeiro para o Brasil. Na verdade, gente, a tecnologia de produção de mudas de cafeeiro, ela data de 1950. Então, quer dizer, em 1727, essa tecnologia estava longe de existir. Então, ele trouxe de uma maneira clandestina, ou seja, escondida, né? Semente de cafeeiro que foi implantada pela primeira vez em Belém do Pará. Na verdade, gente, quando o cafeeiro chegou, né, ao Brasil, conta a história que no Brasil o café anda, derruba matas e desbrava as terras. Então, quer dizer, desde quando ele chegou aqui, diversas áreas no Brasil foram desmatadas para o plantio da cultura. Então, desde que, em 1727, Francisco de Melo Palheta trouxe as primeiras sementes e elas foram implantadas em Belém do Pará, aqui é fisiologia pura, né? Por quê? Porque quando as primeiras plantas elas foram implantadas a altitude zero, né? Belém do Pará, uma região litorânea, então altitude zero. O cafeeiro é uma planta que se adapta em condições acima de 700 metros de altitude. Então, quer dizer, era um conhecimento que provavelmente eles não tinham sob hipótese alguma. Penso eu, nunca li isso em lugar nenhum, mas penso eu que a ideia que os portugueses tinham com a chegada do cafeeiro para o Brasil era que o cafeeiro não suportava neve. Eu penso que seria informação, que era uma cultura tropical. Só que tem um detalhe, o cafeeiro ele é tropical, mas é tropical de altitude, né? Então, quando ele chegou em Belém do Pará, essas plantas, gente, fisiologicamente, elas não respondem à altitude zero. Belém do Pará chove praticamente todos os dias. Nós não temos o estresse hídrico que o cafeeiro necessita e que é extremamente importante para a sua fisiologia, né? Então, o cafeeiro ele não produziu e hoje, gente, quase 300 anos depois, se nós levarmos as melhores cultivares de cafeeiro para Belém do Pará, vai continuar produzindo. A planta vegeta, gente, ela vegeta, vegetativamente ela fica perfeita, no entanto, fisiologicamente e morfologicamente ela não reproduz. E nós vamos entender durante essa disciplina o porquê isso acontece. Então, quer dizer, em jogos de tentativas e erros, né? Os portugueses foram levando, né, no mapa descendo, né, para o Maranhão, mas esse cafeiro, gente, foi implantado praticamente na região litorânea. Ceará, Pernambuco, chegou na Bahia. Mas hoje a Bahia é um grande produtor de café. Mas na região oeste, né? Na região ali de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, é uma região bem diferente, bem distante do litoral. E em seguida ela desceu para o Rio de Janeiro e quando a planta foi cultivada em região de altitude, né, no Rio de Janeiro, não no litoral, mas em regiões mais altas, o cafeeiro ele se tornou uma planta altamente produtiva aqui no Brasil. Então, ali do Rio de Janeiro, logo ela chegou a São Paulo, Minas Gerais, no Paraná. No entanto, em regiões de clima mais ameno, altitude elevada, e o que fez do Brasil o maior produtor e exportador de café do mundo. E dentre as aplicações, tanto a morfologia quanto a fisiologia vegetal elas representam, hoje, quando nós falamos em cafeeiro, além das cultivares que foram melhoradas ao longo de quase 300 anos, né? Nós temos também que levar em consideração que as tecnologias aplicadas ao cafeeiro, elas evoluíram muito no que diz a fertilidade do solo, a disponibilidade de nutrientes disponíveis para a planta, é fisiologia. Por quê? Porque nutrição e fertilidade do solo,
nutrição de plantas e fertilidade do solo, são disciplinas que estão intimamente ligadas com a fisiologia da planta. Então, tá, como assim? Se determinado nutriente está em deficiência no solo, essa planta vai apresentar algum sintoma, né? Por exemplo, uma deficiência de nitrogênio. As folhas ficam amareladas, diminui a taxa fotossintética. Essa planta deixa de crescer vegetativamente e deixa de fotossintetizar de uma maneira eficiente. É fisiologia. Então, quando nós indicamos e recomendamos ao produtor os fertilizantes, eles são baseados em uma prévia análise de solos, onde nós vamos identificar quais os nutrientes estão presentes no solo em deficiência ou aqueles que estão em padrões considerados normais, e aí sim nós vamos fazer a recomendação técnica para a adubação. Fertilidade do solo é uma disciplina que está intimamente ligada à fisiologia do cafeeiro. Assim também como o manejo de pragas e doenças, aqui nós temos a incidência de ferrugem. A ferrugem é uma doença causada pelo fungo Emileia vastatrix. É uma doença severa. Nós temos algumas cultivares que são tolerantes, mas nesse caso aqui é um catuai vermelho e AC144, que não tem tolerância à ferrugem. Nós podemos observar aqui, né, os fungos se desenvolvendo e eles promovem, aonde eles se fixam na folha, as lesões. Essas lesões, gente, elas são irreversíveis, elas não voltam mais ao seu estado normal. Isso significa o quê? São lesões que diminuem a taxa fotossintética. E por diminuir a taxa fotossintética, ou seja, a produção de glicose, a ferrugem pode ser uma doença, quando não controlada, que promove perda de 70% em produção. Então, quer dizer, é fisiológico? Claro que é. Por quê? Porque as pragas e doenças, elas afetam a planta. E de uma maneira ou outra, essa planta vai responder. O manejo de plantas daninhas, extremamente importante para a fisiologia da planta e para a morfologia também. Por quê? Porque com o manejo de plantas daninhas, ao invés da antiga capina, né? Hoje nós fazemos o manejo ou com roçada ou com herbicida, que nós temos um exemplo de roçada, né? Aonde a planta daninha, entre aspas, ela se torna uma aliada. Por quê? Porque essa planta aqui, ela vai transformar em matéria orgânica. E essa matéria orgânica agrega partícula do solo, favorece a maior retenção de água e de nutriente. E essa camada que fica, que nós chamamos de uma camada verde, uma camada protetora, uma cobertura verde no solo, ela protege contra a incidência de raios solares, ela protege contra o impacto da gota de chuva, favorece uma temperatura mais uniforme no solo, isso favorece o desenvolvimento, o crescimento de raízes, de pelos absorventes, como nós estudaremos, né, em raízes. A irrigação, né, o fornecimento de água para a planta nos momentos de déficit. Aqui, essa foto aqui é da região oeste da Bahia, que é uma cafeicultura irrigada. A poda do cafeeiro, uma prática cultural extremamente importante, né? A poda para alguns produtores, ela entra como uma vilã. A poda não é vilã. Poda significa renovação. Eu vou renovar a minha lavoura. E a poda, ela está intimamente ligada tanto à morfologia quanto à fisiologia do cafeeiro. Gente, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima aula.